sempre peço e falamos sobre isso, né? Dessa responsabilidade que temos pela nossa vida espiritual e a necessidade de nós investirmos nela, voltarmos lá. Eu sempre ouço, eu recebo sempre muitas mensagens, eu sempre ouço pessoas dizendo, é interessante, à medida que eu fui ouvi 2, 3 vezes a mesma palavra, eu fui entendendo mais, eu entendi coisas que eu não tinha entendido, eu ouvi o que eu não tinha ouvido da outra vez. E eu vejo assim, com muito bons olhos o capricho, né? Tem gente que vai para o trabalho ouvindo a palavra, comprou um suportezinho, põe no banheiro, está tomando banho, está ouvindo a palavra, vai dormir, está ouvindo a palavra, e vai fazer caminhada, está ouvindo a palavra, está sempre envolvidos com algo que levanta, que transforma. E a palavra é isso, a palavra nos levanta, ela nos transforma, ela nos cura, ela nos dá visão. Por conta da palavra, a gente... se você está ouvindo, aquilo entra, você está dando crédito, é impressionante as decisões que a gente tem coragem de tomar. Porque você confia, você não duvida. E eu falei na reunião da manhã, dessa catarse que Deus está fazendo, e contei que eu ouvi dentro de mim, eu estou fazendo uma catarse na igreja. E eu sabia, mas sabe quando você não lembra exatamente o que é? Aí que eu me lembrei, é uma purgação espiritual, emocional, né? Como um esvaziamento do intestino. O Senhor está nos levando a lugares que não queríamos ir, mexer em coisas que não queríamos mexer. Ele está trazendo para as pessoas, que é uma coisa também muito interessante, muita coisa que elas não lembravam mais, mas que elas viram que estava afetando a vida delas. E o que significa? Uma grande libertação. Uma libertação profunda. E isso é incrível porque, se isso está acontecendo já no início de janeiro, é aquele favor acelerado. Porque Deus tem muito para fazer na nossa vida. E não pode ter travamentos. O espírito de coragem, eu pude perceber o quanto isso agradou a Deus. A coragem que eu vi muitas pessoas maravilhosas. Eu disse isso na reunião da manhã e repito. Essas pessoas têm o respeito da gente, porque você vê a coragem de mexer em coisas, em botar para fora, coisas que são difíceis. Você vê que para elas falarem é difícil, para ir lá mexer naquilo é difícil. Mas é aquele batismo de coragem.
o Senhor tem batizado o nosso povo com coragem para que essas mudanças aconteçam, para que rompimentos aconteçam, para que Ele possa fazer. Porque senão você fica uma vida inteira com situações travadas lá. Eu me lembro de uma situação que eu ouvi um líder experiente contar, que ele trabalhava com vários missionários e tinha uma missionária muito agradável, muito tranquila, parecia tudo ok na vida dela. Mas por algum motivo ele começou a perceber que tinha alguma coisa que travava, porque ao mesmo tempo que ela era uma pessoa que parecia tudo tão ok na vida dela, e ela falava que tinha perdoado o pai, o abandono do pai e tal, ele percebia também que tinha um travamento no trabalho que ela fazia. E ele disse que foi tocado pelo Espírito Santo para falar com ela. E ela disse ali tranquilamente para ele, não, perdoei meu pai, ela nunca conheceu o pai, o pai abandonou e ela não conheceu, e ela, não, isso tranquilo. E aí ele falou, então vamos orar sobre isso. E ele sabia que Deus queria fazer algo ali. E quando ele começou a orar exatamente pelo pai. E a falar sobre o pai dela, né, que abençoava a vida dele, e à medida que ele foi abençoando, que apesar dos erros, ela tinha perdoado, não sei, ela começou a gritar e xingar os palavrões, assim, ela gritava e ela xingava, e ela falava com ele, como se estivesse falando, como se o pastor fosse o pai. E com os olhos fechados, ela desequilibrada, ela gritava e xingava, amaldiçoava, porque você me abandonou. E foi falando as coisas que ela tinha vivido pela falta do pai. E aí, ele começou a falar com ela. E aí ela começou a descrever que ela se via como se fosse num precipício. E ela via, era como se fosse o pai dela numa cadeira de rodas. E ela começou a dizer, eu vou jogar ele daqui. Eu vou jogar ele daqui. E o pastor disse para ela, não faça isso. Ele começou a pedir perdão para ela. Ele começou como se fosse o pai. E ela caiu de joelhos. E ela puxou, naquela imagem que ela estava tendo, como se fosse uma visão, a cadeira de volta. E não jogou. E puxou o pai e abraçou o pai. E foi quando ela caiu de joelhos e chorava muito. Então tem coisas que acontecem que às vezes você diz, até você acredita mesmo, que aquilo está resolvido. E de repente você descobre que não está. Não está resolvido. E pelas palavras de hoje também eu percebo que ainda temos situações que nós precisamos ter consciência, lidar com elas, porque esse é o chamado à fidelidade.
E muitos, essa foi uma semana bastante puxada para praticamente todos os líderes, pelo menos a maioria nos informou, onde dormiram pouco e atenderam dia e noite, até na madrugada. Pessoas que vieram e queriam realmente fazer a catarse, e fizeram. Fizeram e saíram pessoas livres, porque tinha muita coisa para purgar, para jogar fora. Muita impureza, muita sujeira. E quando você faz isso, você verbaliza, você confessa, essa coragem de ser vulnerável. Você está dizendo para Deus que você quer uma mudança na sua vida. Você está mostrando o que quer. E você vê, Deus vai preparando, né? Ele nos batizou com coragem. E eu espero que aqueles que ainda não tomaram decisões, as decisões são necessárias, ainda estão muito apegados à imagem, que não façam isso. O mundo não é o nosso lar. E nós falamos sobre isso. As pessoas podem ter muitas variadas perspectivas, mas temos que conhecer as Escrituras e abraçar a visão de Deus de vida. A vida é um teste. Até o fim seremos testados para saber o que está lá. É uma incumbência de confiança. Nós somos apenas mordomos. A começar pela nossa vida, tudo pertence a Deus. Fomos feitos por Deus e para Deus. E é uma atribuição temporária. Ou seja, nós estamos aqui por um curto período para nos envolver com coisas irrelevantes, estúpidas, imaturas, para sermos pessoas imaturas, infantis. Não temos mais tempo para isso. Eu posso perceber que é o que o Senhor tem falado e é o que eu percebo. Nós temos um outro tempo e não cabe essas pessoas que insistirem nessa linha. Elas vão continuar sabotando a vida delas e vão cair mais rápido, porque a longanimidade para imaturidades não é mais a mesma. Vamos ler Malaquias. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? O povo estava perguntando sobre a palavra que tinha vindo. Mas espera aí, por quê? O que nós fizemos? Era como se eles estivessem tão anestesiados que eles já não estavam mais vendo as coisas que estavam praticando. Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. O jugo desigual foi tratado da mesma forma que idolatria. Porque quando eles começaram a se divorciar e começaram a se unir a mulheres que eram estrangeiras, tinham outros deuses,
O Senhor chamou isso de detestável, e nós vamos ver que mais que isso. Ele colocou isso num nível de violência, de injustiça, de idolatria. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Então, o Senhor está dizendo aqui, esses que fizeram isso e ainda vêm e apresentam as ofertas, Ele não está recebendo. E aí Ele fala, vocês vão para o altar e vocês choram. Vocês gemem. Porque vocês agem como se vocês estivessem cegos a respeito do que vocês estão fazendo. Vocês não entendem porque que eu não recebo as ofertas de vocês, porque que eu não estou recebendo as obras das mãos de vocês. E ainda perguntam por quê? Por que o Senhor foi testemunha? Ainda perguntam por quê? Aí vem a resposta. Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito? Vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração. Permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração e não sejam infiéis. Quer dizer, guarda o coração, porque se tomar seu coração, você vai tomar decisões infiéis que vão colocar vocês numa situação bem grave, porque o Senhor apresenta uma situação grave. Então, Ele apresenta julgo desigual e divórcios. São apresentados pelo Senhor como coisas detestáveis. Eles questionaram, perguntando onde estavam errados. Na cabeça deles, tudo estava certo. Tudo bem. Estavam fazendo suas ofertas, estavam participando das cerimônias, cultos, né? Para Deus. Então, por que traímos, eles perguntaram, e quebramos a aliança? Por que o Senhor está dizendo isso? O Senhor tratou o divórcio aqui como uma traição. Uma traição a Ele. Para Malaquias, esse adultério era o mesmo que idolatria. O casamento com mulheres estrangeiras adoradoras de outros deuses, né, minúsculo, andam lado a lado com a adoração a deuses estrangeiros. Manter a aliança matrimonial foi colocado no mesmo nível de fidelidade a Deus. Se não é fiel a quem vê, como será fiel a quem não vê? Crueldade foi colocado como, vocês cometeram, crueldade, violência. É o mesmo que injustiça. Aqui, eles estavam sendo injustos. E o Senhor tratou como crime, violência e crueldade. Porque causa tristeza, dor.
prejudica a integridade da família, o bem-estar dos filhos e coloca em risco o futuro deles. Então, isso, a partir do momento que uma nova geração vai ser colocada em risco, isso pesa. É injusto, é cruel, é violento, como eu li. Ser fiel ao cônjuge é também ser fiel a Deus. Ser infiel ao cônjuge é ser infiel a Deus. Qualquer pessoa que queira levar Deus a sério precisa levar muito a sério o casamento. Vamos repetir? Qualquer pessoa que queira levar Deus a sério precisa levar muito a sério o casamento. Quando um homem não se posiciona como homem na sua família, ele não está cumprindo o papel pelo qual ele veio. Ele foi levantado. Quando Deus dá uma família, você constrói uma família, Ele espera que você cuide dela. Cuide de sua esposa e cuide dos seus filhos, dos próximos, dos seus descendentes. Uma mulher, ela tem que entender que foi dada a ela o poder de construir e de destruir. Então, um lar, ele pode ser mantido se tiver uma mulher sábia lá. Divórcio, que significa vestir-se de violência. Vamos repetir para a gente não esquecer. Divórcio, que significa vestir-se de violência. Deixa claro que a carga de violência, principalmente espiritual, pode destruir gerações. Como as pessoas elas relativizam, elas começaram a tratar tudo como banal, e as coisas vão entrando, as pessoas ouvem as coisas e elas acham que elas têm controle. Você não tem. Você não tem controle do que você ouve, do que você assiste. E aí as pessoas vão ouvindo e vai banalizando. E foi banalizado dentro da igreja, né? Quando eu falo da igreja evangélica, que é onde não podia. Adultério traz implicações terríveis. Marginalização espiritual. Não há dúvida, você vai só margear. Você nunca vai viver a plenitude se você não arrumar. Perturbação emocional, porque a própria culpa vai adoentando a pessoa. Endemoniza a cama, porque a Bíblia fala que o leito tem que ser sem mácula. Acho que Hebreus 3, me falha a memória, falando sobre adultério. Contamina espiritualmente o leito. Desprotege sexualmente a vida dos filhos. É impressionante. Como é imediato o ataque aos filhos. Pornografia, imoralidade em geral, adultério. É impressionante como atinge os filhos. Os filhos vão sendo levados de uma maneira que, às vezes, quando a gente ouve as histórias, pensa, meu Deus, olha como o diabo arma. É uma coisinha que entra outra, um amigo, uma coisa. Sabe,
coisas inacreditáveis. E é muito rápido. É muito rápido. Desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Começa aí. A porta que foi aberta. Afeta o financeiro terrivelmente. Atraindo escassez, miséria, travamentos na vida financeira. A pessoa pode até hoje, nesse momento, achar que está tudo bem. Vai travar. Vai travar, isso é só uma questão de tempo. Lares onde o adultério aconteceu, travou o financeiro. Lares em que está acontecendo e está sendo escondido, você vê que as coisas começam a travar. Enfim, é uma tragédia. Não pense que romper uma aliança vai sair barato. Você corre o risco, o perigo de passar a vida recebendo faturas. Definitivamente, nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. E agora já não me refiro às nossas, mas às obras que Jesus apresentou. Ele disse, no princípio não foi assim, mas não era esse o propósito original. Para quem que ele falou? Ele estava falando quando os religiosos foram questioná-lo a respeito do divórcio. E aí o Senhor falou, olha, o Moisés foi por causa da dureza de coração de vocês que ele deu permissão para a carta de divórcio. Mas não foi assim no princípio. O propósito original nunca foi esse. Já não se trata das nossas primeiras obras. Óbvio que as nossas primeiras obras são importantes, mas do que foi dito desde o princípio. O projeto original. E que temos quebrado, passado por cima por gerações. Você vê que alguém abre a porta, começa a acontecer tantas separações em massa na família. Quantas famílias que todo mundo é separado? Está no segundo, terceiro casamento. Eu tenho, do lado do meu pai, isso ocorre. É uma coisa, assim, bem forte. Nós precisamos nos arrepender. Nós falamos um pouco sobre isso na quarta-feira, que ainda falamos sobre o Yom Kippur e o Dia do Perdão, quando eles param todo ano, isso é feito. Eles param para pedir perdão, não só por eles, mas os pecados dos pais, da família. E alguém tem que se colocar na brecha. O Senhor falou em Ezequiel, eu procurei alguém para se colocar na brecha por esse povo, não encontrei ninguém. E não teve jeito. Deixando claro que era possível, ele deixou de uma maneira que das 10 tribos, as tribos do norte não terem sido levadas para o exílio da Síria. E elas desapareceram. Porque ele diz, eu procurei um e não encontrei. Nenhum. Então, alguém tem que se levantar numa casa e dizer, olha, Senhor, meus avós erraram, meus pais erraram, e eu não posso voltar lá e consertar, porque eles teriam que consertar e se arrepender. Mas eu me arrependo por essa família. Eu peço perdão pela minha família.
Eu me coloco na brecha para que o Senhor tenha misericórdia das próximas gerações. Para que isso não continue. Porque é o que eu sempre falo, alguém tem que se levantar, fazer uma risca no chão e dizer, opa, daqui não passa. Mas, infelizmente, vemos uma falta de responsabilidade para com as leis divinas. É preciso se arrepender. Pelos pais, pelos antepassados, por todos os nossos pecados cometidos. Quer dizer, alguém tem que se levantar e dizer, isso não pode mais continuar nessa família. Tem que se levantar e se colocar na brecha como intercessor. Pecados de imoralidade de todo tipo, de corrupção moral e espiritual. Pecados de imoralidade de todo tipo de corrupção moral e espiritual. Vem crescendo e muitos foram atingidos porque ninguém lutou. Porque não adianta. Você pode esconder. Mas você vai ver atingir um filho. Você vai ver atingir seus descendentes ali. Você esconde, mas os resultados não podem esconder. Nada acontece do nada, por acaso. Tem uma provocação no mundo espiritual. Precisamos nos levantar e abandonar esse estilo de vida egoísta, hedonista, humanista. Né? Homem no centro, ser humano no centro. Que centro? Deus no centro, Jesus no centro. E pegar a cruz e seguir de verdade o nosso Senhor Jesus. A lepra de Naamã foi para Geazi e toda a sua descendência. Porque Geazi, com uma oportunidade imensa ali, foi mentir, foi correr atrás de alguma coisa. E toda vez que uma pessoa corre atrás de alguma coisa, ela vai encontrar. E muitas vezes uma lepra, uma maldição. A escolha de Acã destruiu com ele, com a família, com tudo o que ele tinha, a família inteira, até o lugar, passou a ser um lugar de desgraça, o Vale de Jacó, que depois foi mudado. Tudo que tinha. A omissão, fraqueza, negligência de Eli atraíram morte, miséria, vergonha para ele e para os seus descendentes. Seus filhos e descendentes. Foi uma descendência rejeitada. Nós precisamos entender o que é iniquidade, definitivamente. Eu falo isso há muitos anos, mas parece que alguns não entendem. Um praticante do pecado é uma pessoa iníqua. Ela pratica iniquidade. Ela é uma praticante. Você pode errar. Uma coisa é você pecar. As pessoas falham, óbvio. Mas você não é um praticante. Quer dizer, você não pratica aquilo. A vida segue. O problema está nas pessoas que elas sabem o que é errado e elas continuam praticando. Elas continuam. A iniquidade é saber o que é certo diante de Deus e simplesmente passar por cima. São pecados não redimidos, nunca confessados, que se repetem a cada geração e também o castigo que esses pecados acarretam para as futuras gerações. É ser um praticante do erro
do que é pecado e fingir que está tudo bem e continuar seguindo, como se fosse parar ali. Não, não vai parar, queridos. Por favor, entendam isso, não vai parar. Um pecado cometido, não revelado, não arrependido, não vai parar. Não é a Cleo que está falando, é a Bíblia, eu te mostro. É óbvio que no encerramento de jejum, tendo tanto assunto para falar, eu não consigo dar inúmeras escrituras para mostrar. Não vai parar. Não para. Não vai parar se mudanças que provêm de um profundo arrependimento, confissão para Deus e, em muitos casos, para um sacerdote, tem que ir lá falar com alguém, verbalizar, que é o que muitos fizeram essa semana, graças a Deus. Assim, não para. Enquanto isso não acontece, a pessoa continua na iniquidade. Responsabilidade e herança são inseparáveis. Vamos repetir? Responsabilidade e herança são inseparáveis. Bênção e maldição constituem a essência principal da herança espiritual. Ou seja, a própria família e descendência estão incluídos. É duro falar isso. Saber disso. Mas a gente tem que saber, para poder lutar. Saber com que a gente está lutando. Mas carregamos, vou repetir, carregamos a bênção e a maldição dos nossos antepassados. Parece estranho o pecado de alguém produzir uma consequência nas sucessivas gerações. Mas é assim que funciona. As raízes de uma pessoa revelam as raízes dos seus problemas. As raízes de uma pessoa, de onde ela veio, revelam a origem dos seus problemas. Raízes, por natureza, ficam enterradas. E por isso estão sempre muito bem escondidas. Mas estão nos afetando. Às vezes tem coisas que acontecem na família, já por gerações, e muitos nem falam. É momento de profundo arrependimento. De trazermos à luz as raízes podres, limpar tudo. É a catarse. Fazer a catarse. De assumirmos a responsabilidade por nossas escolhas e atitudes detestáveis diante de Deus. De nos colocar na brecha. Porque nós somos responsáveis. Sim. Meus antepassados abriram portas. Mas eu sou responsável, eu não posso viver a minha vida, o que eu posso fazer? Você já devia estar fazendo. Que é se levantar, fazer uma risca no chão e se colocar na brecha. E dizer, Senhor, não posso voltar lá. O que está feito, está feito. Mas eu posso pedir perdão para essa família. E me colocar nessa posição. De intercessor por essa família, porque eu não aceito que isso continue na minha família, na minha casa, nos meus descendentes, filhos, netos, bisnetos, eu não aceito. Se ninguém da nossa casa se arrepender, vamos nos arrepender e pedir a misericórdia por todos. Afinal, isso é ser crente. É se colocar como sentinela, como guardiã.
Definitivamente nada vai poder ficar sem lidarmos. Não é mais possível ignorar o que é repugnante diante de Deus. É possível ver que a terra está vomitando os seus moradores. É só você olhar para o mundo. É possível ver que para muita coisa já atingiu a medida completa. E nós precisamos nos colocar na brecha. Pela nossa família, pela igreja, pela nação, pelo mundo. Porque esse é o papel da igreja. Orando e pedindo perdão. Misericórdia para todos nós. Senhor, o mundo tem falhado, mas tem misericórdia de nós. Senhor, nossos governantes têm falhado, mas tem misericórdia de nós. Senhor, nossos pais, nossos avós falharam, mas tem misericórdia de nós. Nos perdoa. E nos ajuda. Nos guarda. Divórcios, adultérios, fornicação, prostituição, pornografia, homossexualismo, abortos, abusos, mentiras e todo tipo de perversidades precisam ser reconhecidas como abomináveis e são. Temos que parar e lidar com as coisas. E não tratar como natural o que não é natural. A vida é curta demais para nós. Ela é passageira. Eu vejo isso acontecer. Sabe, a pessoa está ali, de repente, você fica sabendo, morreu. É o que a Bíblia fala, a vida é um sopro. De um momento para o outro, tudo pode, assim, mudar. O cenário muda. A situação muda. Nós temos que parar. As taças da ira de Deus, de Apocalipse, já estão sendo derramadas. Não tenha outros deuses diante de mim. Um ídolo na mão é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo no coração. Um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Qualquer coisa que ocupar o lugar que é de Deus, se torna um ídolo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Eu sou um Deus zeloso. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. O que está escrito é lei. A gente normalmente pega, eu velo pela minha palavra para cumpri-la, só voltada para a bênção, mas é voltada para tudo. Eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas que coisa maravilhosa, graças a Deus, né? Que é da quarta geração para cá. Imagina se a gente tivesse, pega lá da 10ª, Jesus amado. Mas olha que coisa maravilhosa. Então, tem influência sobre nós da 4ª para cá. Da 4ª, terceira para cá. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso para mim é assim, é um estrondo, mas ao mesmo tempo, meu Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade.
É muita responsabilidade. Porque você imagina que até 1000 gerações eu posso estar afetando até 1000 em bênção. Quer dizer, se eu faço as escolhas corretas agora, as escolhas que eu estou fazendo vão afetar 1000 gerações. Então isso é muito forte. Pensar que as bênçãos vão até 1000, pelas minhas boas escolhas, pelas suas boas escolhas. E graças a Deus que a carga pesada vai até a 4ª. 1000 é só bênção. Ah, o Senhor é tão bom. Até nisso. Em tudo. Em tudo, meu Pai. Então a gente pode fazer um mapeamento da 3ª, da 4ª geração dos antepassados. E você vai ver, em muitos casos, como eu já vi na minha, a mesma história se repetir. Vem uma nova geração, está acontecendo a mesma coisa. Na mesma linha. É um negócio assim assustador. Então, se você não levanta e vai lá e se coloca na brecha, e deixa bem claro, acabou. Força demoníaca, você tem poder até agora. Você não tem mais poder sobre minha vida, nem sobre meus descendentes. Mas tem gente que não faz. E o que é pior? Pior, além de não fazer e deixar a coisa correr solta. Está abrindo mais portas para somar, porque está deixando que aquele demônio continue, ou aquela legião continue cirandando. É preciso se arrepender por essa família, fechar as portas malditas para as próximas gerações. A essência da iniquidade é a idolatria, porque a vontade da pessoa, o que ela quer, aquele pecado que ela pratica, é um Deus para ela. Porque ela não para de praticar. Ela coloca aquilo, aquela vontade, aquele desejo no lugar de Deus. Por isso que é uma idolatria. Quando a iniquidade não é redimida, ela vai produzir uma influência latente. Quer dizer, ela está meio que encoberta, mas ela está lá. Fazendo com que os filhos repitam os mesmos erros praticados pelos pais. Está lá. É uma raiz, ela está encoberta, mas não foi lidado com aquilo lá. É possível identificar as raízes do problema de uma pessoa através das raízes familiares. Porque tem gente que só está repetindo história. É crente e está repetindo história. E você não pode aceitar um negócio desse. Porque isso está errado. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Um crédito de promessas que podemos acumular como herança para toda a nossa posteridade, como eu disse. Essa é uma das declarações mais importantes da Bíblia. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Precisamos estar cientes do impacto que a nossa obediência pode causar nas milhares de gerações futuras. É um benefício incalculável. Incalculável. Quando um se levanta e paga o preço. E que responsabilidade. Sabe que quando eu entendi isso na minha vida, você percebe, é muita responsabilidade.
Eu não posso falhar. E aí eu falo isso para os meus filhos, vocês não podem falhar por causa deles. E daqui a pouco, nós vamos falar para eles, vocês não podem falhar por causa desse daqui também. Não. E à medida que você vai se colocando lá e fechando aquelas portas terríveis, você vai desautorizando o mal. Você desautoriza, não, ele não tem mais poder aqui. Baseada nessa palavra, precisa chegar um momento em que vamos parar de falar em maldições hereditárias ou escolhas hereditárias, né? Porque, na verdade, ninguém foi lá e repetiu a história do pai, porque, ó, uma arma na cabeça, repete aí. Não. A pessoa está lá naquele inconsciente coletivo. E existem potestades, forças demoníacas. E a pessoa vai sendo levada, e ela não está atenta, se ela não se firma na palavra, se a palavra não tem peso, se as fortalezas não foram quebradas, ela vai seguindo naquela linha. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela vai seguindo naquela linha. Então, nós temos que chegar num momento, parar de falar de maldições hereditárias ou escolhas hereditárias e passar a falar apenas de bênçãos hereditárias através de escolhas maravilhosas hereditárias. Então, nós precisamos levar a sério o que Deus leva. E nos posicionar em tudo que nós entendemos que é preciso. Nós falamos da semana passada, essa mensagem está aí, está postada, para você voltar a ouvir sobre a carga terrível, a contaminação desse território, quando é feito um aborto, ou a tentativa de um aborto, ou mesmo um aborto emocional, né? Pessoa que lá dentro, ela trabalhou, ela desejou isso mais que tudo. Porque pensa, não esqueça, pensamentos têm presença, sentimentos têm presença. E eu posso te dar, assim, N referências. Por exemplo, quem odeia, isso é um sentimento, ódio é um sentimento, se torna um homicida. Os homicidas não herdarão o reino dos céus. Jesus disse que se você concebe, você cobiça uma mulher no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Que Jesus falou que é do coração que vem os homicídios, as imoralidades e tudo. A tua mente, onde a sua mente está, é onde você vai estar. Então, pensamentos têm presença, sentimentos têm presença. Palavras não são apagadas. É preciso pedir perdão àqueles que ferimos. Como um pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre, sem motivo. Se não tem causa, não tem causa. Mas tem pessoas que elas vivem totalmente desprotegidas. E elas dão ocasião para as coisas pegarem, atingirem a vida delas. Infelizmente, nós temos dado causa. Lembre-se que se você destruir a casa de alguém, a vida de alguém para construir a sua vai ser destruída. O que você planta é o que você vai colher, com a mesma medida que você mede alguém, você vai ser medido, o que você critica é o que te acontece, o que você planta é o que você colhe, ou nós vamos acreditar no que está escrito, ou não carregue mais uma Bíblia. O que adianta você diz que tem uma Bíblia, leio a Bíblia. Continua
falando como se nas suas palavras não tivesse poder nenhum. Tem gente que hoje está com sérios problemas por causa da boca. Está doente porque a vida inteira falou negativo, falou bobagens, amaldiçoou o que tinha. Da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. Paulo falou que as pessoas julgam por aquilo que elas são. É óbvio. Se você mente, você acha que todo mundo mente. Se você engana, você acha que todo mundo engana. Eu falei para alguém que viveu num contexto familiar de igreja, de bastidores de igreja, bagunçado. Um dia eles pediram para falar comigo sobre uma questão familiar também, e eu disse isso para ele. Falei para ele, olha, presta atenção, você tem paradigmas em relação a bastidor de igreja. Acho bom você quebrar, porque eu não sei o que você viu, você deve ter visto muita bagunça, muita sujeira, mas aqui não é assim. Então não, pelo seu comportamento, dá para saber muito bem a sua visão. Aqui não é assim. Aqui eu lido com as coisas e aqui as coisas não são assim. Então as pessoas vêm de bastidores de igreja, que era uma bagunça, elas querem medir todo mundo por aquilo que elas viram. Não faz isso aqui não. E aqui eu não... Quando você anda na justiça, você é peitudo. Não tem conversa. Quando alguém passa da linha um pouco, aí eu falo, não, aqui não há lugar para essa pessoa. Aqui não há lugar para ela. Ela não vai desrespeitar meu território, onde se paga um preço tão alto aqui. Agora, as pessoas erram. É óbvio que a igreja não é perfeita, é feita de pessoas. As pessoas erram, óbvio, mas quando erra, ninguém joga para debaixo do tapete. É lidado tudo a gente lida. Tudo. Nada fica encoberto. Nós lidamos. E quando eu vejo que uma pessoa não vai mesmo, ela não quer se adequar ao sistema, ela não pode. Eu estou falando agora, a parte interna minha não pode. Se eu não souber, se eu não sei, se eu sei, não fica. Não vai ficar do mesmo jeito. Eu tenho responsabilidades. E não é que eu falo isso para, olha ela. Não me veja não. Isso não é nada demais, tá? Isso é o correto. Eu já falei coisas assim, depois receber mensagem, nossa, bispa, porque você... Não, você está enganado. Você entendeu errado o que eu falei. Esse é o correto. Não me elogie por isso, não. Porque esse é o correto. Ser honesto, ser correto, ser íntegro, esse é o correto. Espera aí, lá atrás eu tomei uma decisão. Deus foi me trazendo. Não, se isso aqui não dá mais para mim, não dá mais para mim, ué. Você tem que ter um mínimo de responsabilidade. Eu sempre falo isso para líderes. Meu amigo, se isso não dá para você, não fica aí não. Tenha responsabilidade. Você não pode botar a mão na cabeça de uma pessoa com a sua vida desconcertada. Tem que ter respeito pelo que nós estamos fazendo. Isso, sem contar que isso aqui é vida e é morte. Isso é vida e morte. Altar é vida e morte. Uma pessoa subir no altar desconcertada, ela não vai durar. Vai dar um tempo, ela vai secar. E ela está pegando uma desgraça para os descendentes dela, porque imagina você ensinar uma coisa e fazer outra. Então assim, tem que ser débil. Eu não sou débil, graças a Deus. Estou no juízo perfeito. Entendeu? Eu fiz aquele exame lá do meu DNA. Não tem nenhuma doença lá e uma esclerose lá muito longe, um familiar muito longe. Então nem esclerosado eu vou ficar. Não que eu confie nisso, confio em Deus. Então, eu sempre falo,
A gente não precisa estar nas coisas, mas se você tiver, seja o que for, já deu. Essa coisa de viver mais ou menos, já deu. O Senhor está falando com a gente muito sério. Não pode dar causa. Maldição sem causa não pega, mas tem causa. Você está aberto. Se você destruir a casa de alguém, o que você falar, o que você pesar, a vida do outro, vai voltar contra você muitas vezes mais. É bíblico. Eu sempre falo, seja o ofendido, mas não o que ofende. O traído. Você está achando ser ruim o traído? O meu filho está do lado certo. É melhor você ser o traído do que o que trai. O prejudicado. Se eu tiver que escolher um lado, claro que eu não quero nenhum, mas se eu tiver, fico da ofendida. Não quero estar do lado do ofendido, do que ofende. O preço é muito alto. O injustiçado, se for injustiçado, é melhor você estar do lado, ser o injustiçado, porque Deus vai ser seu defensor. É melhor você ser o prejudicado que o que prejudica. Lesou alguém, tomou alguma coisa da pessoa, destruiu um lar, foi o amante, o causador. Que lugar desesperador. Não queria estar na pele de uma pessoa dessa. Agora, acalma, não se desespera. Talvez você é essa pessoa. Calma, tem jeito, não é o fim. Vai confessar e vamos arrumar a casa. Dá para recomeçar, pode confiar. Dá para recomeçar. Agora, é grave, tem consequências. É óbvio que tem. Ninguém pode dizer para você que não tem, que está mentindo. Palavras malditas são sentenças, eu já falei. Pragas lançadas. Se você lançou, se recebeu, tem que parar, tem que quebrar. Maldições lançadas é chamar a morte. O mal para a própria vida, para a família, para os filhos. Chega, se você for uma pessoa que praguejou, que amaldiçoou, vai abençoar suas coisas. Faz a lista, vai quebrar. Territórios não conquistados tem sido um grave problema na vida de muitas pessoas. É como aconteceu com Israel, quando entrou em Canaã e não desapossou todos os moradores de lá. O que o Senhor falou? Ele disse que seria um problema, uma armadilha para eles. Cada lugar tem um tipo de possessão demoníaca. Isso família, nação, cidade, né, estado, um bairro, uma casa, um local de trabalho. Então você tem que, como um crente, lembrar que você é um conquistador de territórios. Então você não pode entrar numa coisa sem conquistar aquele território. É que eu não tenho tempo, é tanto assunto que eu poderia contar para você. Casos, eu já contei, não sei nem se eu falo isso no livro Mudança de Vida, o caso de um atendimento que eu fiz, numa quinta-feira há muitos anos, da mulher que começou a dizer, foi contando para mim, depois que ela mudou para aquela casa, e ela falava muito, depois que eu mudei para aquela casa, eu falei, eu quero que a senhora me faça um favor, dá para a senhora descobrir como é que foi a vida das outras pessoas? Ela falou, eu sei de 2 já. Todos separaram. E ela estava em vias de separar. Ela disse, ninguém para nessa casa porque o povo entra e se separa. Eu falei, peraí, a senhora é crente há quanto tempo? Muitos anos. A senhora orou para entrar? Não. Eu falei, mas a senhora tinha que ter orado. A senhora entra num lugar, tem uma carga, a senhora nem sabe, nem presta atenção, não vai entrar num lugar que a senhora não sabe quem morou, que as coisas que fizeram lá.
Ninguém nunca me disse isso e tal. Aí pedi para um pastor ir lá orar. E quebrar aquilo tudo e orar com ela. E diz o pastor na época que foi lá orar, que era muito oprimida. Muito oprimido o lugar. E aí, ele ainda foi outras vezes mais para ungir, para orar. Mas isso eu estou contando essa história. Eu tenho outras histórias, várias, por exemplo, de um estabelecimento comercial que ninguém ficava lá mais do que 6 meses. Aí alguém veio e queria alocar e me contou isso. Eu falei, mas o senhor é um crente, agora o senhor vai lá, unge e determina que dali o senhor só vai para algo maior. E ele foi, ele fez, e dali ele foi para algo maior. E ali ele ficou ele só saiu porque não cabia mais. Ou seja, ele quebrou aquele ciclo maldito daquele lugar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, ter um crente alugando o imóvel de uma pessoa, um crente de verdade, é uma bênção. É uma bênção. Porque a bênção que ele vai deixar lá é muito grande. Aquilo que aparece naquele filme Quarto de Guerra é a mais pura verdade. Onde você entra, que tem pessoas de oração, pessoas que buscam a Deus, a presença incrível de Deus ali. Então, é preciso desapossar os moradores antigos do lugar. Orar sobre tudo. É muito importante. O bairro, a casa, o apartamento, o local de trabalho. Você não sabe quem que ocupou aquela sala que você está trabalhando, aquela mesa que você sentou, tem que ungir, tem que quebrar aquela carga. O carro. As pessoas não levam isso a sério, você não sabe. A pessoa que que era dona daquele carro, o dono daquele carro, tenho histórias nessa área de arrepiar. Porque isso é sério. Primeira coisa que a gente tem que fazer é consagrar tudo, absolutamente tudo a Deus. Tudo. Comida você consagra. Uma roupa que você compra, você consagra. As pessoas não pensam. Eu me lembro de pessoas que estavam numa época onde se colocava muito aplique, e eu falei para alguém, escuta, você orou sobre isso aí? Você sabe esse cabelo na cabeça de quem? Ainda mais na cabeça. Você está botando um negócio na sua cabeça, você não sabe nem que cabeça é essa. Como é que essa pessoa pensava? Como é que ela agia na vida dela? Você não consagrou isso aí? Aí a pessoa diz, olha, bem que eu ando sentindo umas coisas estranhas. Depois que eu botei esse cabelo, eu falei, é porque eu estou falando ou isso é verdade? Não, sério, sério. Sério, eu falei, então, aí, ó, fica botando trem na cabeça sem ver. As pessoas acham que não é nada, é só um objeto. As coisas carregam uma energia. Consagrar tudo. Absolutamente tudo precisa ser consagrado. Antes de você fazer qualquer coisa. Eu já contei para você diversas vezes, se eu vou hospedar num hotel, se eu vou a primeira coisa que eu faço, você não tem noção. Quantas vezes opressão naquele lugar, no lugar em que eu estava hospedando. Mas as pessoas estão pegando uma carga, saem de lá, às vezes com um problema, não sabe o quê. Não sabe quem dormiu ali, dormiu na cama, imagina uma cama. O quanto que isso pega uma carga, uma frequência, uma energia. Aí não, isso tudo é uma bobagem. Não é bobagem, eu lido com o mundo espiritual. Eu sei o que eu estou dizendo, de entrar num hotel, cadê o azeite? Vou orar, começo a orar, opressão. Falo, saia daqui. Enquanto eu estiver aqui, você está proibido de botar o pé aqui. Saia desse quarto agora. Em nome de Jesus. É sempre assim. Raras vezes
não estava oprimido. Mas eu unjo tudo e oro sobre tudo. E dou uma ordem. Não sei que casta de demônios que atua nesse lugar. Mas saia desse quarto agora. Esse lugar está consagrado ao Senhor. Enquanto eu estiver aqui, esse lugar é um lugar santo. E eu oro dessa maneira que eu estou falando. Aviso os meninos, quando eles vão fazer alguma viagem, falo, não entra com as crianças num quarto sem ungir tudo primeiro. Ainda mais criança, que é mais sensível. Eu sempre falo que criança e animal, é impressionante como cachorro de estimação vê capeta. Tem opressão, o cachorrinho começa a ficar bravo e não sei o que, você vai ver, é mesmo, o cachorro não é de ver que o cachorro tem mais discernimento que o dono? Pare, unja, vai para a casa de um parente, que carga tem na casa desse parente? Onde você for ficar, ora, unja. Como eu disse, eu tenho história sobre tudo, eu poderia ilustrar, que eu não tenho tempo. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Você está enchendo o seu estômago com as suas palavras. Eu contei um caso que aconteceu essa semana. Da menina que lembrou das maldições, das palavras pesadas que ela lançou por muito tempo, e quando ela entendeu que ela foi quebrando, exatamente, principalmente sobre os descendentes dela, que ela não queria filho, e quebrou, e jogou maldições, coisas pesadas, e quando ela orou, que ela deitou, ela acordou com vômito e diarreia. E aí quando ela, passando mal, que ela voltou a falar com o Senhor, e falou, Senhor, o que é? Porque ela não tinha comido nada, não tinha nada errado. E o Senhor falou para ela que Ele estava limpando ela. E aquilo parou. A hora que ela ouviu aquilo, parou. Não era nada, ela voltou normal. Por quê? Ela encheu o estômago dela. Ou você acha que isso aqui está aqui por acaso? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Ela encheu. Tinha podridão lá dentro. Tinha que sair. E cada um se manifesta de uma forma as coisas. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos. E por suas palavras serão condenados. Muito cuidado com o que você fala. Nas nossas palavras há poder. Leve a sério o mundo espiritual. Leve a sério o que diz a palavra. Nós precisamos realmente, aqueles que ainda não se despertaram para fazer essa catarse que o Senhor está fazendo e nos levando a fazer. Precisa acordar, ser rápido. Levar quem eu disse, e vou repetir, qualquer pessoa que queira levar Deus a sério, vai ter que levar o casamento a sério. Esse negócio que está acontecendo no mundo, nas igrejas, isso é antibíblico, isso é maldito, as consequências são danosas, está pesando sobre a própria igreja do Senhor, vai pesando sobre os descendentes, e isso não tem fim. Nós temos que parar de ser egoístas, hedonistas, humanistas, inconsequentes. Nós temos que amadurecer, levar as coisas de Deus com seriedade, porque a palavra, quando Deus fala, Ele fala sério. Ele fala sério.
Não existe casamento perfeito. Não existe. Você não vai conseguir fazer uma pessoa ser como você quer. Se você quer casar, porque é o que eu falei pela manhã, vou repetir. A pessoa está solteira, tudo que eu queria é um companheiro. Aí casa, tudo que eu queria é estar sozinha. Então assim, as pessoas na verdade elas estão procurando no lugar errado, tem que buscar em Deus. Tem que buscar em Deus. E acredite o que eu vou dizer para você. Aqueles que vivem dizendo, não, agora não quero mais esse casamento, eu prefiro outra pessoa, porque essa aqui, escuta a voz da experiência. Não paga para ver, não. A gente já tem experiência bastante para te contar. É muito raro. Inclusive, acho que tem um livro de um psiquiatra que fez uma pesquisa. Ele estudou isso 10 anos, parece. Ou essa pesquisa dele durou 10 anos, uma coisa assim, não me lembro. Agora, eu só sei que casais que ele fez uma pesquisa, mais de 10 anos que ele atendeu, que estavam no segundo até no terceiro casamento, ele disse, que acho que quase, perto de 99% disseram, se eu pudesse, teria ficado, voltaria para o meu primeiro marido, para a minha primeira mulher, teria ficado lá. É tudo a mesma coisa. Só muda os problemas. Você tem que conhecer, não sei o quê. Por fim, aquele não fazia esse, não faz isso, mas faz isso aqui. É tudo a mesma coisa. Então, assim, por fim, ou nós vamos amadurecer e crescer, ou nós vamos ficar aí enxugando o gelo e fazendo bobagens com a nossa vida. Eu sempre falo para alguém, quando teve algum problema, traição, não sei o quê, dá para perdoar? É o pai de seus filhos. Volta para ele, minha filha, porque assim, você quer outro, você vai pegar um problema. Quem garante que o outro não vai trair também? Esse, pelo menos, é um problema conhecido. É melhor ficar com o problema que você já conhece. Com as manias que você já conhece. Com as chatices que você já conhece. Pronto. Eu não tenho tempo para ir, mas eu quero contar tanta coisa, meu Deus do céu. Ou a mulher liga para o marido que se perdeu no shopping e ele fala assim, então, ela pergunta, onde é que você está? Ele falou, sabe aquela joalheria onde a gente comprou a nossa aliança de casamento, que naquele dia tinha um anel muito grande, com uma pedra enorme, que você gostou muito? Ela começou a chorar. Ele disse, eu estou na cafeteria ao lado. Esse sujeito vai vir no cultivo familiar, nós vamos consertá-lo. Aí o outro diz assim, está chegando o aniversário de casamento, nosso aniversário de casamento, e a minha mulher está espalhando revista de joias pela casa. Eu acabei de comprar um porta-revistas para ela. Também ele vai vir no cultivo familiar e nós vamos consertá-lo. Então, assim, para de enxugar gelo, trocar 6 por meia dúzia. A verdade, para fechar essa parte e ir para outra, é que nós precisamos honrar a Deus. E quando você entende que honrar a Deus vem em primeiro lugar, as outras coisas desaparecem. Amém? Amém, Jesus.